Bem-vindos a mais um episódio do Poder da Luta. Hoje nós vamos falar sobre a nossa maior luta, que é... Você contra você. Essa é uma luta diária que nós temos com a gente mesmo e como um lutador, posso falar pra vocês, essa é a luta mais difícil que você vai encontrar na sua vida. Eu sou a Bruna Barbosa. Eu sou o Edson Barbosa. Bem-vindos ao Poder da Luta. Júnior, a gente vive falando sobre mentalidade e a força da mentalidade, a força da mente. E realmente, a nossa maior luta é uma luta diária, uma luta constante, é da gente contra a gente mesmo. E eu queria saber de você, como lutador, como que você faz para superar essa luta? Como você falou, sinceramente, é a luta mais difícil. Eu já falei isso, inclusive, aqui no canal. Essa luta que a gente tem constante contra nós mesmos é uma guerra interna que eu acredito que todo ser humano tem essa briga interna, né? Em todas as áreas da vida, não só na minha área profissional, mas nos meus relacionamentos, na minha comunhão com o Senhor, na minha união com meus irmãos. Eu tenho sempre essa briga interna muito forte dentro de mim e é uma luta que, como eu falei, é diária. Eu tenho que me treinar literalmente, eu tenho que tentar identificar por onde estão vindo os ataques, tentar identificar o mais rápido possível para me preparar e tentar vencer esse adversário que está dentro de mim, que eu tenho aprendido muito, tenho lido muito sobre e acredito que dentro da gente, né, de nossa pessoa, tem duas pessoas, cara. Eu consigo identificar isso hoje em dia muito claro, que dentro de mim tem duas pessoas, cara. E elas conversam o tempo inteiro. Uma, por acaso, eu dei um apelido para ela de Senhor El, que vem de loser, né? É o Senhor Perdedor. E esse Senhor Perdedor que tem dentro de mim, cara, ele literalmente tenta me acabar comigo o tempo inteiro. É engraçado que às vezes ele tenta me acabar passando por ser meu amigo, por ser meu protetor, por ser meu colega que quer o melhor para mim. E tem o Edson Barbosa, o racional, o que pensa, o que realmente tem visão de futuro, que quer melhorar em todas as áreas da vida. E esses dois têm essa conflito, essa briga interna dentro de mim que eu tenho que lidar diariamente e tento todos os dias derrotar o Senhor El, né? O Senhor Loser, o perdedor. Eu também tenho essa... A gente aprendeu isso em relação a você rotular esse seu adversário mental. Então, eu rotulei o meu como uma crítica perfeccionista, porque eu criticava tudo ao meu redor e eu sempre estava buscando algo que me faltava. Eu sempre estava focado no que me faltava. Então, eu realmente me criticava muito e criticava, né, vocês, e eu estava buscando perfeição em vocês o tempo todo, e isso era meu. Eu achava que eu tinha que ter a família perfeita, que eu tinha que ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, e essa era uma batalha interna muito forte em mim, que vem desde criança, e aí eu consegui, né, rotular como a crítica perfeccionista. E eu acho que isso é um dos passos para você conseguir bloquear essa sua batalha interna. Você rotular, a partir do momento que você identifica, você rotula, você consegue combater. Porque quando você não sabe com quem você está batalhando, é muito mais difícil. Você realmente na luta, você tem que estudar seu adversário. Exatamente. Então, você conhecendo, você rotulando o que está te sabotando, já é um primeiro passo para você conseguir batalhar e vencer, né? Com certeza. Essa luta... Você contra você. É verdade, é exatamente isso. E uma das formas que a gente conseguiu, né, tanto você, foi buscando conhecimento. É no livro. Tem um livro interessante, um livro maravilhoso, O Jogo Interno do Tênis. Ele fala sobre isso, cara, sobre essa briga interna que um jogador de tênis, eu acredito que não só um jogador, mas todas as pessoas em todas as áreas profissionais, eu como lutador, essa de quando erra e fala, não poderia ter, tipo, essa briga de, não, na próxima vai ser melhor e ai meu Deus, eu não posso errar de novo e lendo esses livros, ele me ajudou a ter esse conhecimento de falar, meu irmão,
realmente eu tenho esse negócio dentro de mim, cara. Eu tenho um lado falando coisa boa, coisa positiva, me deixando focado, me levando para a direção certa. E tem essa pessoa que por acaso sou eu mesmo, tentando me sabotar o tempo inteiro. Então, acho que umas coisas que a gente pode falar para vocês desde já: procure conhecimento, tenta ler sobre, que pode ter certeza, como a Bruna falou, vai ficar muito mais fácil de você combater esse inimigo que é você mesmo, que está dentro de você, e vai conseguir vencer ele todos os dias. Então, já que você falou de um livro, eu vou falar do outro livro que também me ajudou muito a me autoconhecer e quebrar padrões que eu vinha tendo, é A Inteligência Positiva, né? Um dos sabotadores que eu vi nesse livro da inteligência positiva que eu tinha era o vitimismo. Eu tinha um padrão de realmente de ser vítima e de culpar as pessoas ao meu redor e não de me responsabilizar pelos atos que eu tinha. Eu tinha esse padrão de vítima mesmo, né, das circunstâncias. Porque eu fui criada assim, porque eu sei assim, porque minha mãe fez assim, então eu vou fazer assim, e vinha repetindo esses padrões, né? Então, é muito importante você se conhecer os padrões que você tem internamente, conhecer o que está te sabotando, porque todas as sabotagens que a gente tem são raízes que a gente traz, né, lá de trás da nossa infância. Então, você tem que realmente ter esse autoconhecimento, buscar essas raízes e arrancar essas raízes para que você quebre os padrões, não só para você mesmo evoluir, mas também para o legado que você vai dar para os seus filhos. Porque, por exemplo, eu tinha esse padrão de vitimismo, eu também tinha esse padrão de perfeccionismo, então eu estava constantemente criticando as crianças, constantemente puxando eles de uma forma errada, criticando eles o tempo todo, e eu aprendi que realmente eu posso puxar eles, eu posso alimentar o talento que eles têm, e de uma maneira que eles amem o processo, mas não amem a perfeição, realmente. Então, é muito importante essa questão de você se autoconhecer, conhecer os seus sabotadores e você conseguir quebrar, né, esses padrões que você tem tendo. Você como lutador, tem algum padrão que você vê assim, em alguma luta, algum momento que você fala assim, nossa, esse aqui me sabotou? Vários, vários. E isso é uma coisa muito legal você falar sobre isso, porque eu reconhecendo que eu tenho esses dois dentro de mim, às vezes, graças a Deus, a maioria das vezes, o Edson Barbosa, aquele que tem uma visão de futuro, aquele que realmente faz de tudo para ser um vencedor, não só no cage, mas na vida, principalmente, às vezes esse Edson Barbosa também perde. O senhor El, ele ganha. Então, é o que você falou, tudo vem de você do autoconhecimento. Eu posso te falar, várias vezes acontece isso, eu tenho essa briga diariamente. Um exemplo claro, hoje de manhã, quando eu acordei, quando o telefone despertou 6 horas da manhã, o senhor El lá dentro falou assim, meu irmão, tá escuro, pô, fica aí, é inverno aqui na Flórida, fica aí deitado. Mas o Edson Barbosa, que tem a visão, que quer um futuro melhor, falou, não, levanta agora, meu irmão, vai estudar. E é isso que eu fiz. E isso é muito importante. Eu posso te dar milhares de vezes que aconteceu isso comigo no dia de hoje. Na hora que eu fui me alimentar, na hora que eu almocei. Eu posso falar para você aqui, ó. Meu irmão, o senhor El lá dentro de mim falou, peixe, tu vai comer isso de novo? Você só come isso. Pô, tem um sorvete das crianças na geladeira, tem um macarrão, tem um arroz, tem sei lá, qualquer outra coisa ali, muito melhor do que isso. Por que você vai comer isso aí de novo? Então, como eu falei, essa briga interna, todos os dias eu tenho dentro de mim. Como eu falei, quase sempre o Edson Barbosa, que visão, aquele que tem visão, aquele que sabe onde quer chegar, ele vence. Mas, se eu abaixar a guarda, como em qualquer outra luta, eu perco. E o senhor o Edson Barbosa lá, que tenta me sabotar, ele é muito perigoso. Sabe por causa de quê? Ele fala as coisas que eu quero escutar, cara. E ele justifica quando você erra, né? Exatamente. Ele fala exatamente tudo que eu quero escutar, cara. E a gente sabe que a gente já saiu da 5ª série, a gente já não faz as coisas porque quer, ou porque tem vontade, ou porque gosta, ou porque não gosta. Não, a gente faz o que tem que ser feito. Então, a gente tem que estar muito atento para isso. E como você falou nessa questão de você levantar mais cedo,
é muito importante a gente completar a primeira tarefa do dia, né? É nessa batalha interna, você já vencer a sua batalha interna no primeiro momento do dia, já é um passo muito importante. Naquela hora que toca o alarme, você já levantar, você já não querer mais 5 minutos, não querer mais 10 minutos, já é uma luta vencida da sua mente contra a sua carne, porque realmente a carne quer ficar mais 5 minutos na cama, a cama está ótima, vai estar frio, você vai estar sempre cansada. Então, a primeira batalha que você vence de você contra você é você tocou o alarme e levantou. Isso é uma coisa que eu já tenho na minha cabeça, porque eu já falei isso várias vezes, foi uma coisa muito difícil para mim acordar cedo para fazer o devocional. Então, quando toco o alarme, eu sempre penso assim, porque eu fui criada assim, né? Só mais 5 minutinhos, só mais 5 minutinhos. E para eu quebrar esse padrão foi muito difícil para mim. E aí, quando toco o alarme, eu falo assim, não, é levantar. Eu falei assim, eu levantei, já era. Né? É só levantar da cama. Levantou, acabou. É só levantar. E eu fico assim, eu abro assim o olho, não, é só levantar. Aí outra coisa também que eu mudei na minha mentalidade foi agradecer na hora que eu abro o olho. Sim. Eu abro o olho, eu falo assim, obrigado, Senhor, por hoje eu levantar, por eu ter minha cama, obrigado por eu poder respirar, pela minha casa. E eu já levantar agradecendo foi outra guerra que eu percebi que essa mudança de mentalidade me ajudou. Sim. Porque você começa a agradecer pelo que você tem, você já levanta com outro humor. Porque teve uma época também que você tinha uma batalha interna muito forte, porque o Júnior já levantava de mau humor, né? A gente, tudo bem, a gente morava num porão, a gente morava em New Jersey, nevasca, a gente não podia ver a luz do sol, a gente não sabia se era dia ou se era noite, não tinha janela. E toda essa aí que ela tá falando era o Senhor El, que justificava meu mau humor. Mas aí você ainda não conhecia o Senhor El, né? Não conhecia ele, por isso que é muito legal a gente auto se conhecer, por isso que a gente tá falando aqui, meu irmão, corra atrás de entendimento, de sabedoria, tenta se conhecer, porque as coisas vão ficar muito mais claras à nossa frente. E como a Bruna falou, realmente eu tinha uma dificuldade, era muito difícil para mim. Uhum. É difícil para você ter bom humor na época, eu tinha medo de falar oi com o Júnior. Eu falava assim, Senhor, eu orava, Senhor, eu posso falar oi com ele hoje, Senhor, eu posso abrir o olho, eu posso... Como vai ser o humor dele que ele vai acordar? O triste era isso, né? Que pra mim tava tudo bem, pra mim eu só tava, tipo assim, acordando de mau humor, e não é de mau humor, eu só não queria falar com ninguém. E pronto. Era você, entendeu? Com você mesmo, a briga acabava, dele era total dele contra ele. E acabava que te afetava de alguma forma. Claro, né? Porque a gente estava preso no porão, no escuro, eu não tinha com quem falar. E aí, se eu não falasse com ele, eu não tinha que falar com quem? Com a cachorra. Aí ficou difícil, né? Mas graças a Deus você conseguiu enfrentar essa batalha de você com você mesmo. Porque não tinha porquê ele estar assim. Assim, o lado profissional dele estava maravilhoso, estava no ápice, estava tudo caminhando, a gente estava indo muito bem. E ele acordava todo dia de mau humor. E tem aquela questão que também espiritual, né? Que a gente acredita, no nosso caso, que somos cristãos, a gente acredita muito que tem um ataque do inimigo. E o inimigo ataca... Qual é a armadilha do inimigo para te atacar? É colocar você contra você mesmo. Eles, na Bíblia fala, o inimigo veio para te roubar, para te destruir, para te matar. E como que ele faz para te destruir? É simples. Ele vai lá e dá uma armadilha para você. Ele coloca o medo, ele te sabota, ele te faz você reclamar, faz você de vítima. O tempo todo assim. Então você mesmo está se autodestruindo com simples iscas que ele está plantando para você. E exatamente isso que você está falando é muito legal, porque quando a gente fala do inimigo, né, do nosso adversário, do diabo, a gente lembra daquele bicho vermelho com chifrinho, a gente já ia sair correndo se vê. Se fosse assim, meu irmão, seria muito fácil. Eu ia sair correndo. Né? Eu ia sair na porrada com ele e ia tentar acabar com ele de qualquer jeito. Mas o diabo era um anjo. Mas não, cara. Ele vem aqui no seu ouvido, ele fala exatamente aquilo que você quer escutar. Por isso que ele é tão perigoso. E ele é assim com o Senhor El que tem dentro de mim, cara. Então, que tem dentro de cada um da gente. Dentro de cada um da gente. Então a gente tem que ficar ligado, cara. Porque a maioria das vezes que o Senhor El vem e fala aqui, ó, exatamente aquilo que eu queria escutar, pode ser a voz do seu inimigo. Sim, e é aquilo que você vai alimentando, porque o inimigo ele vai te dar, ele não vai te botar aquele medo de filme de terror, medo não. Ele vai botar pequenos medos, ele vai te mostrar o que pode dar errado, ele não vai querer que você saia da sua zona de conforto, então você tem que ver qual é o eu que você está alimentando. É o eu que vai te destruir ou é o eu que vai te construir? É o eu do inimigo que vai te dar medo, que vai você fazer reclamar, que vai fazer você se vitimizar, que vai fazer você ficar parado, ou é o eu que é o eu da fé, é o eu que acredita no seu potencial, é o eu que vai falar assim, eu tenho coragem, eu tenho esforço, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou tomar responsabilidade para mim.
Então você tem que balançar qual é o eu que você tem alimentado diariamente, a partir do momento que você acorda até a hora que você vai dormir. Porque muitas vezes as pessoas acordam bem também e vão dormir cheia de culpa, né? Posso falar como mãe. Às vezes passa um dia muito difícil e você vai acordar assim, não, você vai dormir, nossa, eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado como mãe, fiz tudo errado como esposa, meus filhos comeram tudo errado, eu não consegui fazer o homework com eles direito, eu fiz tudo errado no meu trabalho e dorme com aquela culpa. Não, você fez o que deu para dar naquele dia, o que estava certo. E no outro dia, virou a página. Exatamente. Deus te dá um novo dia todos os dias, um presente todos os dias. Então agarre na palavra do Senhor. E exatamente o que você está falando, né? Essa guerra que a gente tem diária é uma guerra. Às vezes, algumas batalhas a gente vai perder, cara. Às vezes a gente vai perder, a gente é ser humano. Infelizmente, algumas batalhas nós não vamos vencer todas. Mas a guerra continua. Amanhã tem outra chance, tem outras batalhas. Então temos que focar para fazer o melhor na próxima batalha, para tentar vencer a próxima batalha. E isso começa tudo aqui, tudo dentro da gente. E que a gente tenha maturidade para a gente aprender, para a gente identificar o que a gente está fazendo de errado, para a gente poder evoluir nós mesmos, para a gente ter um legado que a gente quer dar para os nossos filhos e que a gente possa sempre evoluir constantemente, né? No nosso eu contra eu mesmo. Com certeza. Então a gente está falando muito sobre isso, né? Sobre as duas vozes que a gente vive ouvindo. Então a gente tem que aprender a identificar essa voz, substituir a verdade de Deus pela mentira do diabo e aprender a fazer o que tem que ser feito mesmo sem vontade. Porque na realidade você está se mudando para ser a melhor versão que você e sua família precisam. Sim. E no final do dia, você contra você. Sempre. É exatamente isso, cara. Correr atrás de entendimento, correr atrás de sabedoria para poder literalmente identificar essas vozes. Porque ela vem todos os dias. Pelo menos o senhor El tá todo dia ali, todo dia em todas as áreas da minha vida, no treinamento, no meu relacionamento com você, no relacionamento com o meu celular, no meu relacionamento com meus filhos, com meus irmãos, no treinamento, no trabalho, em todas as áreas. Eu tenho esse degladiano dentro de mim. Então, quanto mais conhecimento, mais você fortalece o lado que tem que ser vencedor, né? Que é o que tem visão, que quer um futuro melhor. Então, como você falou, você não vai vencer isso através da motivação, porque a motivação realmente é uma coisa emocional. Você vai vencer isso, como nós falamos, dando o primeiro passo, com a verdade de Deus, com a fé, com rotina e com disciplina. É assim que você vai vencer, se autoconhecendo, tendo disciplina e focando na palavra de Deus e tendo fé, certo? Exatamente. Então, vamos lá para o nosso quadro ataque e contra-ataque. Preparado, Edson? Vai, sim. Calma aí. O que acalma a mente? A fé. O que você corta primeiro quando quer mudar? Eu tento silenciar o senhor El, o perdedor. O que mais alimenta a autossabotagem? Acho que o medo. O medo alimenta demais a autossabotagem. O que você faz quando erra? Tento de novo. Uma palavra que define a guerra eu contra eu. Acho que uma palavra é difícil, mas eu posso falar uma guerra diária e eterna. Bruna, o que mais destrói a conversa interna? O que mais destrói a conversa interna é você não se conhecer. O que mais fortalece um homem por dentro? A fé. O que você faz quando a mente grita para parar? Eu continuo. Uma palavra para quem está desistindo hoje. Esforço e coragem. O que vence no eu contra eu? A fé em Deus. Então é isso aí, galera. Como sempre, a gente deixa um desafio para vocês. E o desafio que eu vou deixar hoje... Primeiro, eu quero que você, cara, faça isso. Não perca tempo. Busque conhecimento, cara. Compre alguns livros. Vou indicar um livro aqui, O Jogo Interno do Tênis. Muito importante. Acredito que a Bruna também vai falar mais um. Mas identifica dentro de você, cara. Identifica essa outra pessoa que tem dentro de você, que todos nós temos. E identifica, vê
essa briga interna que nós temos na hora que dê um nome para ele, uma coisa muito importante, como eu falei, o nome dessa outra pessoa que dentro de mim é o Senhor El, de loser, né? É o Senhor perdedor. Identifica quando é ele que está falando e quando é o você vencedor que está falando. E nunca tente dar ouvido por Senhor El, por seu perdedor, ou a pessoa que você vai, ou essa pessoa que você vai dar o nome. Sempre dê ouvido e sempre faça conforme a vontade dessa outra pessoa, que é mais forte, que realmente tem visão, que tem um objetivo melhor, que quer ter um futuro melhor. Então faça isso, cara. Meu desafio é identificar essas duas pessoas que tem dentro de você. É isso aí, não negocie com o básico e como o Edson falou, você nomeia, identifique os seus sabotadores e agora eu vou falar, e transforme os seus sabotadores. Como? Na hora que você pensar, eu estou com medo, você fala assim, não, eu vou com medo mesmo. Né? Ou então você pensa, eu perdi. Não, eu aprendi. E lembra quando falou, você está com medo, não é o focado, o que tem visão de futuro, o que quer realmente melhor, é o perdedor falando isso com você. Não, tenha coragem. Quando fala assim, eu tô com medo. Não, eu tenho coragem. Sim. Aí, eu perdi? Não, eu aprendi. Aí você fala, eu não sou bom. Eu sou bom sim, eu estou aprendendo, eu estou em construção. Sim. Troque tudo que você está falando consigo mesmo, na sua cabeça, porque isso vai se tornar em ação e isso também vai passar para os seus filhos, caso você tenha filhos. Não dê ouvido nesse perdedor que existe dentro de você. E não é você não, de todos nós. Não dê ouvido para eles. Vença o seu eu a cada dia. Até o próximo episódio.